E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai estar continuando o assunto de funções, né? Nossa série de vídeos. Se você não viu algum desses vídeos, tem uma playlist aí no canal, são uns vídeos bem bacanas. E hoje nós vamos começar a função quadrática, né? A função do segundo grau, que é um dos tipos de funções que mais é cobrado em vestibular, cai direto no Enem, na USP, PUC, todo tipo de vestibular, cai sempre muito tipo dessa matéria. E nós vamos hoje introduzir esse assunto falando de uma das fórmulas mais famosas da matemática, que é a fórmula de Bhaskara, né? Eu vou demonstrar ela para vocês, tá certo? Então, vamos só introduzir aqui falando o seguinte: a equação geral de uma função quadrática é um polinômio do segundo grau, ou seja, ax ao quadrado mais bx mais c, não é? Um termo com x ao quadrado, um termo com x do primeiro grau e um termo com grau zero, não é? E nós vamos então aqui demonstrar a famosa fórmula de Bhaskara. Então, Bhaskara. Beleza, então vamos começar, né? E antes disso, não se esqueçam já de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito para você não perder os próximos vídeos, tá certo? Então vamos lá, gente. É o seguinte, vamos escrever aqui a fórmula de Bhaskara, né? Aliás, vamos escrever aqui a equação que a gente quer isolar o x, né? Que é ax2 mais bx mais c igual a zero. A gente quer isolar o x, né? E o primeiro passo aqui, gente, é dividir a equação inteira por a. Tá certo? Então, nós vamos dividir por a. E por que eu posso fazer isso sem nenhum problema? Porque o a ele não pode ser zero. Porque se o a fosse zero, esse termo ia sumir e a gente não ia ter uma equação de segundo grau, né? Então, não faria sentido fazer o que a gente está fazendo. Então, dividindo todo mundo por a, nós temos x ao quadrado mais bx sobre a mais c sobre a igual a zero, né? Porque zero sobre a é zero. E agora eu vou passar o c sobre a para o outro lado, tá certo? Então, olha só, x ao quadrado mais bx sobre a, isso aqui vai ser igual a menos c sobre a. Eu deixei um espaço aqui de propósito, por quê, gente? É o seguinte, o próximo passo dessa demonstração, e a grande matada da coisa, é a gente fazer um completamento de quadrado. Então, olha só o que é isso. Completar um quadrado é o seguinte, considera que a gente tem um binômio aqui, olha só, x mais y ao quadrado, não é? Isso aqui é igual a x ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado, né? Isso é um produto notável que é extremamente famoso. E eu quero ter esse produto notável aqui, né? Adaptado, obviamente, né? Porque olha o seguinte, o x ao quadrado eu já tenho. O termo com x eu tenho, ele só está um pouco mascarado. E como é que a gente vai descobrir qual que é ele exatamente? É o seguinte, eu tenho que 2x vezes um y qualquer tem que ser igual a bx sobre a, né? Bx sobre a. Se eu cortar o x, eu tenho que 2y é b sobre a, então o meu y, ou seja, o termo que vai acompanhar o x, vai ser y é igual a b sobre 2a, tá certo? Então, aqui embaixo eu quero ter isso aqui, ó, olha só, eu quero ter x mais b sobre 2a, entendeu? Isso ao quadrado. Se a gente desenvolve essa expressão, olha só o que acontece. Isso aqui vai ficar igual a quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, b sobre 2a, mais o segundo ao quadrado, que é b ao quadrado sobre 2a ao quadrado é 4a2. Observem aqui que o 2 some, e aqui nos dois primeiros termos a gente tem x2 mais bx sobre a, que é exatamente o que está aqui, né? Então, para essa expressão virar essa aqui, eu preciso somar o b2 sobre 4a2 dos dois lados, né? A gente precisa somar esse cara aqui. Então, é isso que eu vou fazer, olha só. Mais b ao quadrado sobre 4a2. Só que como eu somei de um lado da equação, eu tenho que somar do outro para eu não alterar essa igualdade, né? Então, mais B2, né? B2 sobre 4
A2, tá certo? A equação não se alterou com isso. Só que agora eu posso reescrever esse lado esquerdo aqui como x mais b sobre 2a ao quadrado, não é? Isso facilita muito, porque agora eu só tenho x em um lugar, não tem dois termos diferentes com x, tá certo? Então vamos reescrever isso aqui do lado. Olha só, x mais b sobre 2a ao quadrado tem que ser igual a... Eu vou escrever esse termo aqui primeiro só para vir o positivo antes, né? Então, b2 sobre 4a2 menos c sobre a, tá certo? Para eu poder juntar esses caras, gente, eu preciso igualar os denominadores. Então, o que eu vou fazer aqui é multiplicar esse cara em cima e embaixo por 4a. Porque, olha só, se eu multiplicar por 4a aqui embaixo, vai ficar 4a vezes a, que é 4a2, não é? Então, vai ficar o seguinte, olha só. X mais b sobre 2a ao quadrado é igual a b2 menos 4a vezes c, né? 4ac, tudo isso sobre 4a, não é? 4a2, aliás, desculpa. E agora o que eu vou fazer é tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, olha só, vamos tirar a raiz quadrada aqui e a raiz quadrada aqui, não é? Então, vai ficar o seguinte, raiz quadrada disso que é o quadrado vai ficar só x mais b sobre a, né? X mais b sobre 2a, aliás, né? Desculpa. Isso é igual a mais ou menos, né? Porque a raiz quadrada disso aqui pode ser a positiva ou a negativa, a raiz de b2 menos 4ac. E aí eu posso dividir assim, ó, a raiz de um quociente é o quociente das raízes. Então isso aqui é igual a raiz de b2 menos 4ac sobre a raiz, sobre a raiz de 4a2, né? Eu posso fazer isso aqui sem nenhum problema. E a raiz de 4a2 é 2a, né? A gente já tinha feito isso, então é isso aqui dividido por 2a, tá certo? E para finalizar, gente, eu só preciso passar esse cara para o outro lado. Então a gente conclui finalmente que o x tem que ser igual a... Deixa eu escrever um pouquinho mais baixo, aliás, para ficar mais destacado. A gente tem que x é igual a menos b. E olha só, como aqui está sobre 2a e aqui sobre 2a, pode escrever tudo no mesmo denominador, né? Então, menos b mais ou menos a raiz quadrada de b2 menos 4ac, tudo isso aqui dividido por 2a. E essa aí, se vocês não reconheceram, é a famosíssima fórmula de Bhaskara, não é? Vamos dar um destaque para ela aqui. Nós isolamos o x, não é? Então tá aí demonstrada a fórmula de Bhaskara, gente. Curtiram? Então não se esquecem de novo de deixar o like e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.